Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A Arte da Guerra. Documento 7. Sétima Luta Militar. Sun Tzu disse: em geral, a arte da guerra ensina que, quando o general recebe ordens de seu soberano, reúne seu exército, agrupa suas tropas e estabelece uma posição defensiva. Nada é mais difícil do que a manobra militar. A dificuldade da manobra militar reside em transformar o indireto em direto e em transformar a adversidade em vantagem. Portanto, deve-se tomar um caminho indireto e atrair o inimigo com promessas de lucro, para que aqueles que começarem mais tarde cheguem primeiro. Esta é a maneira de entender a estratégia de transformar o indireto em direto. Portanto, a competição militar é ao mesmo tempo vantajosa e perigosa. Se todo o exército for mobilizado para obter lucro, este será débil. Se apenas uma parte do exército for mobilizado para obter lucro, o comboio de bagagem será perdido. Se alguém marchar apressadamente, dia e noite sem descanso, dobrando a distância e viajando em dobro da velocidade, e buscar lucro a uma distância de 100 li, os generais dos 3 exércitos serão capturados. Os mais fortes primeiro, os exaustos por último, e apenas 1/10 das tropas chegará. Se alguém buscar lucro a uma distância de 50 li, os generais serão derrotados e apenas metade chegará. Se alguém buscar lucro a uma distância de 30 li, 2/3 chegarão. Portanto, um exército sem comboios de bagagens perecerá, sem suprimentos de alimentos perecerá e sem provisões perecerá. Assim, quem não entende os planos dos senhores feudais não pode fazer alianças antecipadamente. Quem não entende o terreno de montanhas, florestas, passagens perigosas e pântanos, não pode marchar com o exército. Quem não utiliza guias locais não consegue tirar proveito do terreno. Portanto, a guerra baseia-se no engano, é movida pelo lucro, e suas mudanças se fundamentam na divisão e na combinação. Assim, é veloz como o vento, silenciosa como a floresta, devastadora como o fogo, imóvel como uma montanha, imprevisível como as sombras e fulminante como um trovão. Saqueia aldeias e divide o povo, expande territórios e distribui lucros, agindo com poder absoluto. Aqueles que primeiro compreenderem as estratégias, tanto indiretas quanto diretas, prevalecerão. Esta é a lei da competição militar. O documento Assuntos Militares e Políticos. Provável documento do período, não identificável. Afirma: como as pessoas não podem se ouvir, usam gongos e tambores. Como não podem se ver, usam estandartes e bandeiras. Gongos, tambores, estandartes e bandeiras são usados para unificar os sentidos do povo. Quando o povo está unido, o bravo não pode avançar sozinho, e o covarde não pode recuar sozinho. Este é o método de usar as massas. Portanto, gongos e tambores são usados com mais frequência em batalhas noturnas, e estandartes e bandeiras são usados com mais frequência em batalhas diurnas, para alterar os sentidos do povo. O moral de um exército pode ser capturado, assim como o coração de um general. Portanto, o moral é alto pela manhã, baixo à tarde e baixo à noite. Assim, um comandante habilidoso evita o moral elevado do inimigo e ataca quando este está com o moral baixo. É assim que se gerencia o moral. Ele usa a ordem para lidar com o caos, e a tranquilidade para lidar com a turbulência. É assim que se gerencia a mente. Ele usa o que está perto para lidar com o que está longe, o que está em paz para lidar com o que está cansado, e o que está bem alimentado para lidar com o que está faminto. É assim que se gerencia a força. Ele não ataca uma bandeira bem ordenada, nem ataca uma formação bem ordenada. É assim que se gerencia a mudança. Portanto, os princípios da guerra são os seguintes: não enfrente terreno elevado, não se oponha a um inimigo de costas para uma colina, não execute uma retirada fingida, não ataque tropas de elite, não se aproveite de iscas, não bloqueie um exército em retirada, deixe uma abertura ao sitiar um exército e não pressione um inimigo desesperado. Nota editorial. O sétimo documento de A Arte da Guerra traz o caráter paradoxal da estratégia militar ao discutir as complexidades da manobra. Esse momento em que o exército, já formado e abastecido, deve deslocar-se e reorganizar-se no espaço. Sun Tzu afirma que nada é mais difícil do que mover tropas, porque a manobra não é apenas deslocamento físico,
É transformação social, psicológica e estrutural. A dificuldade real reside em converter o indireto em direto, isto é, transformar caminhos sinuosos em resultados objetivos, e em converter a diversidade em vantagem, o que exige domínio total das circunstâncias. Sun Tzu explica que, ao tomar um caminho indireto e atrair o inimigo com promessas de lucro, é possível fazer com que os que partem mais tarde cheguem primeiro. Essa é uma reflexão sobre a natureza das motivações humanas. A manobra indireta, portanto, não é truque geográfico, mas mecanismo psíquico, ilusão de vantagem que induz o outro a agir de modo precipitado. A arte da guerra é, desde cedo, descrita como manipulação de incentivos e como ciência da percepção. A discussão sobre marchas longas e exaurimento revela uma crítica lógica da busca cega por lucro no campo de batalha. Sun Tzu denuncia a irracionalidade da cobiça como força que destrói coesão e logística. Exércitos desmoronam quando seus objetivos são mal distribuídos ou quando o desejo de ganho supera a racionalidade da marcha. Ele então expõe uma das ideias centrais do recorte: um exército sem comboios de bagagens, sem suprimentos e sem provisões está condenado. Aqui, o autor formula sua economia política da guerra. A capacidade de sobreviver no campo depende menos da força e mais do abastecimento. Sem logística, não existe estratégia. Sem suprimentos, não existe exército. A ignorância sobre a geografia, as passagens, as florestas e os pântanos torna qualquer deslocamento perigoso. E ignorar o conhecimento dos guias locais é desprezar o saber prático que mantém o exército vivo. A guerra é operação coletiva. Não há vitória sem inteligência, sem informação, sem conhecimento do território e sem dependência estrutural da população local. A sequência que compara a guerra ao vento, à floresta, ao fogo, à montanha, às sombras e ao trovão é uma síntese poética de uma dialética da mudança. Sun Tzu desenha o exército ideal como entidade fluida, silenciosa, devastadora, estável, imprevisível e fulminante. Cada metáfora corresponde a uma dimensão do movimento social: velocidade, descrição, violência, solidez, mutação e impacto. A guerra é apresentada como conjunto de forças naturais, e o estrategista, como intérprete dos ritmos da natureza e da sociedade. A divisão e a combinação, princípios que governam qualquer organização social, surgem como fundamento da mudança estratégica. Fragmentar para enganar, reunir para atacar. Ao citar o antigo documento de assuntos militares e políticos, Sun Tzu apresenta uma reflexão sobre comunicação coletiva. Gongos, tambores, estandartes e bandeiras unificam os sentidos e criam coesão. Quando a visão e a audição são guiadas, o indivíduo deixa de agir isoladamente. O bravo não avança sozinho, o covarde não recua sozinho. A coordenação simbólica transforma indivíduos dispersos em corpo coletivo disciplinado. A guerra depende do gerenciamento das percepções, dos sons e das imagens que orientam comportamentos. Em seguida, o autor aborda o moral do exército como força volátil, que nasce forte pela manhã, decai à tarde e se dissolve à noite. A análise é absolutamente sociológica. O moral é fenômeno psicológico coletivo, ritmado pela fadiga, pela luz, pelo cansaço e pelo medo. O comandante habilidoso ajusta sua ação ao pulso emocional do adversário e evita confrontá-lo quando sua energia está em ascensão. A guerra torna-se ciência do tempo físico, humano e emocional. Da mesma forma, a mente controlada pela tranquilidade contra a turbulência, a força é controlada pelo alimento contra a fome, e a mudança é controlada pela ordem contra o caos. Ao finalizar o documento com os princípios de evitar terrenos elevados, não atacar tropas de elite, não bloquear exércitos em retirada e não pressionar inimigos desesperados, Sun Tzu demonstra, sobretudo, uma análise pragmática. Não se desafia quem está em vantagem posicional, não se ataca quem luta com disciplina superior, não há necessidade de encurralar quem não tem saída. Ele reconhece que o desespero pode produzir força indomável, que o orgulho militar destrói a prudência e que a arrogância tática leva ao desastre. Assim, a guerra é sempre cálculo, cálculo de emoções, cálculo de posições, cálculo de riscos. Enfrentar um inimigo sem saída é provocar sua última força. Pressionar demais é produzir a violência do desespero. O documento, Sétima Luta Militar, mostra que o poder é movimento, que o movimento exige leitura do espaço, que o espaço só existe através da percepção, e que a percepção é manipulável.
A manobra é menos física e mais simbólica. Deslocar-se é deslocar a mente do inimigo, onde cada passo, cada engano, cada sinal e cada silêncio reorganiza o campo do possível. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.